Olá, tudo bem? Dr. Renato por aqui. Você já ouviu falar em LDN, a naltrexona em baixa dosagem? Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero abordar aqui principalmente a questão da naltrexona em baixa dosagem, no que diz respeito ao nosso sistema imunológico. Mas antes disso, eu quero dizer como é que foi que eu conheci o uso dessa substância para essa finalidade. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu tinha um problema muito sério que me acometia 1 a 2 vezes ao ano. Tratava-se de um magnífico herpes simples labial. E olha, gente, só quem tem sabe como isso é chato. Além do aspecto estético, né, a dor é chata demais. E no meu caso, tanto um como o outro eram extremamente exagerados. Para vocês terem uma ideia, havia ocasiões que eu tinha que parar de atender por conta da dor ou do aspecto estético que eu tinha que até usar máscara para esconder aquela situação feia. Quem tem sabe, na medicina convencional não tem muita coisa a ser feita. Usa-se um antiviral, ou oral ou tópico, tenta-se controlar o quadro doloroso quando ele é muito intenso e fica por isso mesmo. Depois de passar com vários colegas que me diziam sempre a mesma coisa, o que eu ouvia dos colegas? Renato, não tem jeito, ele está incorporado lá com você, então se a sua imunidade cair, pode acontecer dele surgir, e era isso que acontecia. Foi então que eu comecei a minha peregrinação, eu não me conformei com isso e fui procurar por algo que pudesse melhorar a minha imunidade. Passei pelo uso dos vitamínicos e toda aquela ladainha que se ouve do boost do sistema imune e por aí vai, mas nada funcionou. Por volta de uns 10 anos atrás, depois de muita lambança, acabei conhecendo o LDN. E vou confessar uma coisa, eu fiquei fascinado com o que eu estava lendo a respeito. Como muitas outras terapias ditas alternativas, o mainstream, sabe, aquele conhecimento médico oficial, ele não reconhece o uso do LDN para essa finalidade. Mas eu, já na posição de paciente, falei, bom, eu vou usar, quero que se dane, eu vou usar. Você imagina o resultado? Bem, já são quase 10 anos que eu nunca, olha, eu disse, nunca mais mesmo eu tive o herpes. E sim, eu continuo usando até hoje. Vocês estão vendo, eu não morri ainda. Nesse tempo todo, eu também tenho utilizado com alguns pacientes com doenças autoimunes, com fibromialgia, com câncer, entre tantas outras indicações que ela está sendo preconizada, com resultados interessantíssimos. O que foi que eu aprendi dessa experiência? Tem coisas que estão fora dos manuais, mas não é por isso que elas não funcionam. Então, vamos entender como é que a LDN funciona. O papel central do LDN parece ser um fortalecimento ou uma normalização do sistema imunológico de uma pessoa em qualquer idade. Na ausência do LDN, o sistema imunológico normalmente vai se deteriorando progressivamente ao longo da vida. A gente pode ver a teoria da evolução de Darwin em ação aqui nessa coisa. A variação, a herança, a seleção e o tempo. Essas são as 4 chaves principais da seleção natural. A maioria das pessoas funciona normalmente até os 25 anos ou um pouquinho mais. Depois dos 30, 40 anos, o sistema imunológico pode começar a mostrar alguns sinais de enfraquecimento. E certamente, quando alguém já está com mais de 70 anos de idade, esse sistema imunológico provavelmente se tornou moderadamente disfuncional. Os resultados em hospitalizações que a gente viu nessa pandemia que a gente está vivenciando são claros para que a gente possa ver isso. Charles Darwin pode ter observado que à medida que a juventude chega ao fim e a meia-idade se aproxima, a reprodução para a perpetuação da espécie geralmente já foi realizada. Portanto, não há necessidade da natureza gastar mais energia para manter um sistema imunológico completamente normal até depois disso. Porque a geração seguinte, provavelmente, como eu disse, já foi gerada nessa ocasião. O que eu quero dizer é que, para a natureza, o coroa não serve para mais nada. Curiosamente,
a deterioração na aparência de um ser humano ao longo das décadas parece ser também paralela ao declínio que a gente observa no sistema imunológico não tratado. Obviamente, a forma externa visível das pessoas idosas é muito diferente daquelas pessoas de meia idade. As pessoas mais velhas têm um físico muito diferente de homens e mulheres na casa dos 20 ou 30 anos. Pode haver algum vínculo não apreciado aí entre o enfraquecimento da aparência e o declínio do sistema imunológico? E os efeitos da naltrexona em baixa dosagem poderiam ter um papel protetor em ambos? Bom, o já falecido Dr. Bernard Bihari foi o primeiro a usar o LDN em um paciente com esclerose múltipla em 1985. O mesmo Dr. Bihari também passou a utilizar em pacientes com AIDS em 87 na State University de Nova York. Como falei, há cerca de 10 anos eu utilizo o LDN para o meu herpes e além de nunca mais ter tido herpes, dificilmente eu gripei ou resfriei desde esta época para cá. Pode ser apenas minha imaginação ou uma simples coincidência, mas agora que eu estou na casa dos 60 anos, parece que eu me sinto e ajo como se fosse mais jovem do que outros que estão na população em geral que já atingiram a mesma idade que eu estou. Será que o sistema imunológico, fortalecido pelo LDN, além de proteger contra invasores estranhos como bactérias e vírus, está ajudando quase todos os tecidos a evitar um desmoronar gradual? Claro, esses pensamentos são muito especulativos da minha parte. Infelizmente, exceto por um estudo fase 2 de LDN para a doença de Crohn, não existe nenhum outro grande ensaio clínico de LDN, para não mencionar os efeitos do sistema imunológico. Nenhum estudo foi publicado nisso. Isso se deve ao status genéricos do próprio medicamento original, a naltrexona. As grandes empresas farmacêuticas atuam como um guardião na decisão de quais medicamentos devem ser levados lá para o FDA para fins de teste. Como a LDN genérica pode ser comprada em uma farmácia de manipulação a um custo bem irrisório, e como um teste de fase 3 médio sob o controle do FDA custa algumas dezenas de milhões de dólares, nenhuma empresa farmacêutica conseguirá recuperar os seus custos, o seu investimento, para qualquer ensaio clínico de LDN lançado sob a supervisão do FDA. E, portanto, nenhum estudo fase 3 sobre a LDN foi ou será realizado com toda certeza. Sem um grande ensaio clínico, as informações sobre o LDN nunca chegam a nenhuma das principais revistas médicas ou nos principais meios de comunicação. Então, o que acontece? Geralmente, o LDN é desconhecido pelos médicos, pesquisadores e também do público em geral. Agora, uma coisa interessante. Já existem milhares e milhares de pessoas tomando LDN diariamente ao redor do globo. Eu mesmo atendi pessoas em todo o Brasil e atendo pessoas também para fora de outros países com essa finalidade. Eu mesmo tomo. Com esse volume de pessoas, talvez a gente já esteja executando um teste virtual de fase 3. A gente só não tinha pensado desta maneira. E com o passar dos anos, desde que comecei a utilizar, eu tenho visto com muita felicidade cada vez mais médicos falando sobre o LDN e suas indicações para várias doenças. Eu que tenho interesse pessoal nisso, estou sempre vendo aqui a colar um médico popstar falando do assunto, e isso me deixa muito, mas muito feliz. É uma droga maravilhosa. Numa próxima postagem eu vou falar um pouco das indicações, também vou falar do mecanismo de ação. Agora, eu queria que você me contasse aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar do LDN? Faz uso ou conhece alguém que esteja usando? Saberia dizer os resultados que essas pessoas alcançaram? Me conta aqui nos comentários, eu estou muito afim de ler isso daí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijo no coração.